A Bíblia poderia ser considerada como um livro obsoleto? Então, eu particularmente creio que não. A Bíblia, inclusive, ela é referência e objeto de estudo de, eu diria, sei lá, bilhões de pessoas no mundo, porque o cristianismo tem adeptos no mundo inteiro. Agora, a Bíblia foi escrita, a parte mais recente da Bíblia é da época de Jesus, então o que? Vai fazer uns 2000 anos esses livros. E tem os livros do Velho Testamento que são mais antigos. E, além disso, são escritos feitos por homens, mesmo que inspirados por Deus, mesmo que tendo revelações, tanto da parte do Melquisedeque, quanto também da parte dos seus ajustadores, eles tinham, sim, muita revelação divina. Mas, como tudo aquilo que o homem toca, né, não pode ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então a Bíblia tem as suas partes em que a gente precisa considerar que foram escritas pela mente humana. Nem tudo que está ali é inspiração divina. Então a gente vai ver ali, por exemplo, lista de registro de pessoas, de genealogia. Aquilo ali é só um livro de... Como se você... Vamos imaginar que daqui, sei lá, a nossa sociedade fosse destruída e lá no futuro a gente encontrasse um livro de cartório com os registros. Ó, fulano era pai de Cicrano, Cicrano era pai de Beltrano. E a gente pegasse esse livro como se fosse a única obra que sobrou da humanidade. De repente a gente fosse guardar isso com muito zelo, né? Num museu, coisa assim. Então tem livros na Bíblia, por exemplo, livro que registram as genealogias, assim, páginas e páginas de fulano que era filho de Cicrânia, que não tem assim um ensinamento, é só um registro. Tem, por exemplo, as cartas lá de amor entre o rei Salomão e uma de suas esposas. Então, tem poemas até bem picantes ali, né? Tem essas histórias. Tem ficção, por exemplo, a história de Jonas. Não aconteceu de fato de um homem ser engolido por um peixe, nem mesmo que fosse uma baleia. Impossível ele sobreviver 3 dias, né, no ventre de um peixe. Mas era uma história contada, era uma ficção, e que dentro dessa ficção a gente pode extrair ensinamentos. Jesus utilizou a história de Jonas, inclusive, para fazer um discurso, dando, né, utilizando, igual a gente pode pegar as parábolas de Jesus, que não quer dizer que aquela história aconteceu, mas ele usava aqueles eventos da história contada para passar um ensinamento. Jesus utilizou a história de Jonas para fazer um discurso e transmitir ensinamento. Tem a história de Jó também, que não é uma história verídica, assim, a figura de Jó mesmo, o homem Jó, não existiu, é um livro de ficção. Então, a gente precisa conhecer os livros da Bíblia e saber extrair dali aquilo que é, de fato, uma inspiração divina e aquilo que é só escritos do homem. Mas eu não vejo que seja obsoleta. Por quê? Porque muito, muito, muito mesmo da Bíblia, ela não... aquilo que é verdade não vence, né? Não tem prazo de validade, não tem vencimento. Por isso que dizem, a Bíblia continua sendo atual. Por quê? Porque aquilo que é verdade e isso é perene no tempo. Então não vejo ela obsoleta. Mas a gente tem que evoluir, a gente tem que avançar, a gente tem que saber separar, né, aquilo que é inspiração divina do que não é. As pessoas não podem tomar a Bíblia como se fosse um livro assim, um livro de regras que deve ser seguido ao pé da letra. Tem que avaliar o contexto de cada coisa, né? O contexto do que foi ensinado, por exemplo. Paulo ensinou coisas acerca... Tem coisas que Paulo escreveu que não se encaixam nos dias atuais. Ele coloca, por exemplo, a mulher como se ela não pudesse nem falar dentro da igreja. Ela deveria perguntar para o seu marido em casa, porque não é adequado que a mulher nem levante a voz dentro lá da igreja, do templo. Então, esse tipo de pensamento, naturalmente que é ultrapassado. Então, algumas coisas, sim,
ficaram para trás, porque a nossa cultura mudou, a gente vive uma nova realidade hoje, né? O homem já avançou em muitos desses aspectos, né, sociais e culturais, e a gente precisa entender isso. Mas não que ela seja obsoleta, a gente só precisa fazer a leitura adequada. Eu levei muito tempo para entender que existe uma diferença entre aquilo que Deus é, de fato, do que aquilo que foi escrito sobre ele. Nem tudo que se escreveu sobre Deus é verdadeiro. E isso causa muitos conflitos. Tem muita gente que deixa de acreditar em Deus por conta daquelas visões ultrapassadas da Bíblia, de relatar Deus como um Deus irado, vingativo, aquele que mandava matar, aquele que, né, que era capaz de odiar, né? Tem trecho na Bíblia que fala de Deus como com ódio, com raiva, com ira, com vingança. Isso não faz parte dos sentimentos de uma deidade, naturalmente, um ser perfeito. E as pessoas tomam isso ao pé da letra e aí criam uma rejeição. Mas é preciso entender, novamente, eu falo que existe uma diferença entre o que Deus é e aquilo que o homem escreveu sobre Deus. Se a gente conseguir entender isso, fica muito fácil entender que a Bíblia acertou em muitos pontos. A Bíblia, digo, os escritores dos livros antigos acertaram em muitos pontos. Eles alcançaram conceitos acerca de Deus que estavam muito à frente do tempo deles. Muito à frente. Mas alguns outros pontos eles passaram, né, o carro na frente dos bois e colocaram suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos. E é natural que seja assim. Mas, voltando, eu penso que não seja obsoleta. Eu só acho que o homem precisa mudar de série. É como se a gente fosse para a segunda série e a gente passasse a considerar que o livro da primeira série é obsoleto. Não, ele foi perfeitamente adequado para o momento, né, em que eu estava na primeira série. Para aquele momento, para aquele contexto, para aquele nível de aprendizado, para aquela época, foi de suma importância. Mas a gente precisa mudar de série. E quando a gente for para a terceira série, a gente vai também abandonar o livro da segunda série e a gente vai avançando. Então,